Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Oremos. Pai, cremos na Tua palavra, cremos que ela é eterna, portanto, extremamente relevante para nós nesse momento. Abre os nossos corações e nos concede fé para que ouçamos com fé e a Tua palavra opere toda a sua eficácia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos no domingo passado, pela manhã, prosseguimos no domingo de noite, a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós aprendemos que o apóstolo Paulo, após concluir sua terceira viagem missionária, antes de viajar para Jerusalém e levar a oferta que ele havia levado há alguns anos para levantar entre as igrejas das regiões da Macedônia e da Acaia, ele vai a Jerusalém entregar esta oferta. E o seu plano era, depois, ir para a Espanha e, de passagem, visitar Roma. Nós aprendemos isso no domingo passado. O apóstolo Paulo, meus irmãos, começa a sua carta dizendo exatamente assim: Paulo. Quem era Paulo? Paulo, como vimos, era um perseguidor, um blasfemador, alguém que maltratou a igreja de Jesus Cristo. E segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, Paulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Cristo, consequentemente contra o próprio Cristo, porque Jesus, ao lhe abordar, lhe pergunta: por que me persegues? Perseguir os discípulos de Cristo significa o mesmo que persegui-lo. Paulo respirava ameaças e mortes. Esse era o seu oxigênio. O que o mantinha vivo era o desejo de fazer o mal aos seguidores daquele suposto impostor. No entanto, meus irmãos, ele foi salvo pela graça de Deus. A luz raiou e Paulo pôde conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabemos que após a sua conversão, ele teve um tempo indeterminado na Arábia, voltou a Damasco, lá pregou durante 3 anos, subiu a Jerusalém, não mais do que 15 dias, depois ele vai para Tarso, e ele fica lá em torno de 10 anos. Barnabé, quando vai a Antioquia, visita Tarso, traz Paulo de lá, e Paulo passa 1 ano em Antioquia junto com Barnabé, pregando a palavra de Deus. Ambos sobem mais uma vez a Jerusalém, retornam para Antioquia, e então Paulo começa em seguida a sua primeira viagem missionária. Depois a segunda viagem missionária, então a terceira viagem missionária. E Paulo estava convicto de que seu ministério naquelas regiões havia terminado. E Deus já havia colocado em seu coração um princípio de não construir sobre fundamento ou alicerce alheio. Por isso, ele não queria visitar um campo onde já existisse um trabalho de um apóstolo ou uma igreja estabelecida. Ele queria um campo pioneiro, a Espanha, como vimos na semana passada. No entanto, Roma era propósito de Deus para o ministério de Paulo, mesmo que de passagem na concepção do apóstolo. No entanto, nós vamos observar que os nossos planos, eles são alterados por Deus, e que os planos missionários de Paulo foram alterados pelo Senhor. Certa vez ele queria ir para a região da Bitínia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, porque Deus o queria na Macedônia. Paulo planejou ir à Espanha e rapidamente passar por Roma,
mas ele é preso em Jerusalém, ele fica 2 anos preso em Cesareia, e ele vai para Roma e passa alguns anos preso em Roma. Então os seus planos, eles não se concretizaram, porque os planos de Deus eram outros planos. Vamos ver, abra sua Bíblia em Atos 19, versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Paulo tinha esse propósito no coração, ver Roma. Vamos à frente um pouco, em Atos 23, 11. Paulo está preso perante o Sinédrio, ameaçado. No entanto, Atos 23, 11 está registrado: na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o deis também em Roma. Era plano e era propósito de Deus que Paulo desse seu testemunho também em Roma. Vamos ver Atos 27. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, era um propósito do coração de Paulo, mas sobretudo era um propósito do próprio coração de Deus. Por isso, Paulo, meus irmãos, foi parar em Roma. E nós vimos que a igreja de Roma, em primeiro lugar, formada de judeus, no tempo de Paulo, com grande maioria de gentios. Eram várias igrejas reunidas em várias casas. Paulo conhecia alguns daqueles membros, como Áquila e Priscila, e tantos outros que ele menciona no capítulo 16 de sua carta, mas ele, embora cidadão romano, não conhecia a cidade de Roma e nem a igreja de Roma. E ele deixa claro em Romanos 15, como vimos na semana passada, o seu desejo de visitá-los. Quem sabe fazer de Roma o que Antioquia foi para as regiões da Ásia Menor, da Macedônia e da Acaia, fazer de Roma a sua base estratégica, que começaria com a Espanha. No entanto, meus irmãos, os planos de Deus foram outros para aquele homem. Ora, recordando o contexto da carta, é preciso então lembrar, meus irmãos, que a primeira parte da epístola de Romanos que nós iremos abordar começa no capítulo 1, versículo 1 e vai até o verso 17. Nos 6 primeiros versos, nós temos aqui um registro de Paulo e o Evangelho. Depois nós temos de 7 a 13, Paulo e os romanos. E então temos dos versículos 14 a 17, Paulo e evangelismo. E nós iremos parte a parte averiguar esta introdução, esses 17 primeiros versículos que introduzem a carta de Paulo aos Romanos. Em primeiro lugar, quem foi Paulo? Paulo nos responde essa pergunta de uma maneira sucinta, da seguinte maneira: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. A misericórdia de Deus o alcançou, e outrora Paulo era blasfemador, perseguidor e injuriador. No entanto, após a sua conversão, no que Paulo tornou-se, ou qual foi o produto da intervenção de Deus na vida de Paulo? No que ele foi transformado? Ele começa a sua carta dizendo: Paulo, em primeiro lugar, servo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, chamado para ser apóstolo. E em terceiro lugar, separado para
o Evangelho. Portanto, era assim que Paulo se compreendia, se percebia e se considerava. São 3 declarações que Paulo usa para se autodescrever. Era assim que ele se via. Esse era o conceito que ele tinha de si. Uma consciência clara de quem ele era. E porque ele tinha consciência clara de quem ele era, com certeza, o seu ministério foi todo determinado por sua autoconsciência, que Deus lhe dera a partir da sua salvação. E eu tenho certeza que se você também tiver estas 3 consciências que Paulo tinha, você se encontrará no centro da vontade de Deus, sua vida fará sentido e todo o seu viver será determinado por estas 3 convicções que cada um de nós deve ter no seu coração. E em primeiro lugar, Paulo, portanto, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Em português nós temos Jesus Cristo, no grego, no original está Cristo Jesus, e daqui a pouco eu falarei sobre isso. Paulo, portanto, era um servo. Se nós estudarmos a cultura grega, o pensamento helênico, a ideia de alguém ser servo, escravo, era repugnante. Um homem não podia, meus irmãos, uma mulher não tinha direito a ser cidadã, um escravo não tinha direito de ser cidadão romano, fazer parte da polis, da cidade. Um escravo não tinha esse direito. Para o grego, quem serve é menor, é subserviente, ele não tem valor. Mas na cultura grega, esses valores são exaltados: o orgulho, a vaidade e o ser servido. Já na cultura judaica, e aí nós vamos reparar e perceber como a presença de Deus transforma a cultura e formata a cultura do ponto de vista divino, reinvertendo os valores. Na cultura judaica, ser um servo de Deus e dos demais e do próximo era considerado uma honra, um título de honra, e era exatamente assim que Paulo se considerava: um escravo acorrentado de Jesus Cristo. E meus irmãos, isso é verdade, porque nós aprendemos, e a palavra do Senhor nos ensina exatamente assim: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Na antiguidade, colocavam-se os escravos nas praças e nas feiras públicas, e para que alguém o obtivesse, teria que pagar para ter aquele escravo e se tornar o senhor dele. Paulo está dizendo: eu sou escravo de Jesus Cristo, eu fui comprado, eu estava numa situação de escravidão, escravidão ao pecado, escravidão ao próprio inimigo de sua alma, escravidão à própria lei que ele usava como meio de se auto-salvar, escravo da sua religiosidade e de sua vaidade, de sua própria retidão para ser aceito por Deus. Mas ele foi liberto, e o apóstolo Pedro nos afirma: fostes resgatados. O preço da redenção foi o sangue precioso de Jesus. Portanto, éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. Por isso Paulo disse: ele, Deus, nos libertou do império das trevas. A palavra império traduz a palavra grega exousia. Deus nos tirou da autoridade, de debaixo da autoridade das trevas. As trevas tinham a autoridade sobre nós, poder sobre nossa vida e direito sobre a nossa vida, mas ele nos tirou de debaixo dessa autoridade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por isso Paulo chama Jesus de Senhor Jesus. Ele é servo de Jesus Cristo, ele foi liberto, ele agora pertence. E o que nós vamos concluir é que não existe liberdade. Quando você não tem Cristo, você é escravo do pecado, é escravo do mundo e é escravo do diabo. Mas uma vez que você é comprado, que você é removido desta autoridade das trevas e você é levado para o reino de Deus, você se torna escravo de Deus, servo de Deus. E é assim que nós temos que nos compreender. É preciso que eu e você não nos esqueçamos: nós éramos escravos,
Ele nos libertou, agora nós pertencemos a Ele. Portanto, a condição de escravos não mudou. Mudamos de senhorio. O nosso Senhor agora é Jesus Cristo. Por isso eu tenho dito que é uma falácia afirmar livre-arbítrio. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nunca nenhum de nós foi livre para dizer: eu tenho livre-arbítrio, a minha vontade é livre para eu decidir. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quem é escravo do pecado, do mundo e de Satanás, nunca foi e não é livre. E quando Deus nos liberta do império das trevas, Ele nos transforma em seus escravos. E é nessa escravidão a Deus que nós encontramos a verdadeira liberdade. Por isso Paulo se apresenta de cara aos romanos: Paulo, quem escreve sou eu, Paulo, e eu sou um servo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu sirvo a Ele, Ele é o meu Senhor, Ele governa a minha vida, Ele dirige o meu pensamento. Toda a minha vida é determinada pelo senhorio de Jesus Cristo. E vimos em 2 Coríntios capítulo 4, ele deixando claro que ele não pregava a si mesmo, mas a Cristo Jesus como Senhor. Ele é soberano, Ele é o Senhor. E ele está deixando claro para quem? Para os romanos, que Jesus Cristo é o Senhor. E isso é fundamental, porque o Império Romano, os imperadores romanos se julgavam divinos, mandavam construir imagens, exigiam adoração, o culto ao imperador. E muitos cristãos foram martirizados, morreram, foram queimados vivos e foram jogados às feras. Por quê? Porque afirmavam o senhorio de Jesus Cristo. Por isso, Paulo está escrevendo para os romanos e se apresenta: eu sou um servo de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do universo. Assim, meus irmãos, todos nós também deveríamos nos considerar escravos de Jesus Cristo. Ele nos libertou, não para nos deixar livres para a licenciosidade, ou para voltar à velha vida, mas para honrá-lo como Senhor. Ele deve ocupar o centro da nossa vida. E quando nós temos essa consciência de que somos escravos acorrentados de Jesus Cristo, nenhum de nós se atreve a dizer que tem alguma coisa ou que alguém é seu. Tudo é dele. Tudo é dele. As nossas finanças, a nossa família, a nossa vocação, tudo é dele e deve ser dirigido e determinado por ele. Quando na igreja eu me considero servo, eu sei o meu devido lugar, eu não sou o senhor da igreja. As coisas não têm que ser do meu jeito. Quem manda é Jesus Cristo, e o dever da igreja é orar e se submeter a Deus, e ouvir a direção de Deus, e estudar a palavra, e compreender e discernir os caminhos do Senhor, para que o Senhor governe o seu corpo, governe a sua igreja. Quem escreve para os romanos? Paulo, que foi blasfemador, perseguidor e injuriador. Agora ele é um escravo acorrentado de Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo se descreve a si mesmo dizendo: chamado para ser apóstolo. Agora, eu quero, meus irmãos, antes de considerar e contrastar servo e apóstolo, os irmãos observem que essa maneira de se apresentar, ela aparece em várias outras cartas. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:10, pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele deixou claro no versículo 1 que ele é apóstolo, e agora no versículo 10 que ele é servo de Jesus Cristo. Portanto, seu ministério não era direcionado para agradar a quem quer que seja. Quando um homem, um pastor, um líder
quer agradar seus liderados em detrimento do agradar a Deus, ele perde a condição de servo e ele se torna servo das pessoas. Paulo diz: eu não agrado a homens, eu sou um servo de Jesus Cristo. Um pouco à frente, meus irmãos, se dirigindo aos filipenses, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Um pouco à frente, em Tito, Paulo vai dizer: Paulo, servo de Deus. Assim Paulo se entendia, assim Paulo se compreendia. E se os irmãos lerem Tiago capítulo 1, verso 1, se os irmãos lerem 2 Pedro capítulo 1, verso 1, e se lerem Judas, versículo 1, verão que Pedro, Tiago e Judas abrem suas cartas apresentando-se da mesma forma, servos de Jesus Cristo, servos de Deus. Que coisa extraordinária, meus irmãos, era a consciência apostólica de que antes de tudo, antes de serem apóstolos e estarem sobre a igreja, eles estavam sob o senhorio de Cristo. É muito interessante porque este título servo, embora desonroso e considerado aviltante para a cultura grega, era um título de honra, segundo as Escrituras Sagradas. Os irmãos querem ver? Vamos abrir em Gênesis capítulo 26, diz assim: e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Abraão foi servo de Deus. Lendo Gênesis, isso fica muito claro. Vamos ver outra passagem, Números. Essa fala de Moisés, Números 12. Mas não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus está se dirigindo a Miriam e Arão, a sedição dos dois irmãos de Moisés. E Deus diz a eles: são meus servos, Moisés é meu servo. Por duas vezes o Senhor declara que Moisés era servo de Deus. Vamos ver Josué capítulo 1. O que foi que o Senhor disse? Josué capítulo 1, verso 1, 2 e 7. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, servo de Deus, Josué, servidor de Moisés. Verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 7: Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E assim por diante. Vamos ver o que está escrito a respeito de Davi? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar. Verso 7: em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos, a que mandei apresentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Mas Davi colocou isso no seu coração. E diz a Bíblia que Davi foi chamado por Deus de meu servo. De igual forma, meus irmãos, nós podemos ler sobre Isaías e sobre os profetas. Em Amós está escrito que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Portanto, Paulo era servo de Jesus Cristo. Interessante, conforme dito antes, que a ordem é Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, tem todo o prazer das 529 vezes que a palavra Cristo é empregada no Novo Testamento. Paulo usou 379 vezes a palavra Cristo. E ele foi quem inverteu a ordem. Ele se acostumou a chamar Jesus de Cristo Jesus. E isso é muito significativo, porque para nós hoje, Jesus Cristo é quase como um nome próprio. Na verdade, Cristo é um título. E Paulo, quando coloca o título na frente do nome, ele está dizendo: eu sou servo do Messias. Eu sou servo daquele a quem Deus prometeu. Ele é o meu Senhor, o ungido de Deus, o Messias de Deus é o meu Senhor, Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Muito bem, meus irmãos, Paulo, portanto, se considerava servo de Jesus Cristo. É assim que você se encara, se percebe e se considera? Você já compreendeu que toda a sua vida, e não apenas aquilo que você faz na igreja, o senhorio de Cristo precisa permear tudo, tudo precisa estar debaixo da soberania dele? Paulo nos ensina essa verdade. Em segundo lugar, Paulo se autodescreve como chamado para ser apóstolo. Ora, quando ele diz chamado para, com o propósito de ser apóstolo, ele está deixando claro, em primeiro lugar, que ele não se autonomeou, ele não se autoapresentou, ele não se autodeterminou para ser apóstolo. Ele foi nomeado por Deus, ele não escolheu isso, nem ele mesmo e nem os homens o nomearam, o designaram e o fizeram apóstolo. Isso, meus irmãos, é muito claro na sua carta aos Gálatas. Ele diz com bastante firmeza: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo foi chamado, e nós vimos em Atos 26, que Deus resplandece, Cristo lhe resplandece, e ele disse: eu te envio, o verbo enviar, apostolém, eu te faço apóstolo, você é meu enviado, você é meu mensageiro. No entanto, meus irmãos, é preciso entender a absoluta diferença entre Paulo ser apóstolo e outros nomeados apóstolos. Essa importância, a importância disso é muito grande para os nossos dias, e nós veremos daqui a pouco por duas razões. Em primeiro lugar, no que diz respeito à chamada, Calvino disse algo tão interessante em seu comentário. Ele disse: a glória de Paulo consiste simplesmente em que o autor de sua vocação é Deus. Não podia haver qualquer suspeita de que ele estivesse apropriando-se indebitamente desta honra com base em sua pretensão pessoal. Paulo era apóstolo porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Ele foi constituído apóstolo pelo próprio Deus. No Novo Testamento, a palavra apóstolo, o substantivo, como o verbo, eles são usados com dois sentidos, um sentido bem amplo, e essa palavra significa mensageiro. Apóstolo é aquele que é enviado com uma mensagem, ele é um representante que recebe uma missão, uma tarefa para realizar, e ao mesmo tempo ele recebe por delegação autoridade para cumprir aquela missão. Ele representa as pessoas que o enviaram. Portanto, nesse sentido, a palavra apóstolo, ela é usada no Novo Testamento para descrever outras pessoas. Os irmãos querem um exemplo? Vamos ver em Atos 14:14. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Aqui, apóstolos, referindo-se também a Barnabé, tem apenas esse sentido de mensageiro, de enviado, de delegado, de representante da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia
separaram e enviaram Paulo e Barnabé. E eles são aqui chamados de apóstolos no sentido bem amplo da palavra. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Então, no versículo 9, como ele chama a si e a Apolo, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último. Aqui ele também inclui Apolo entre os apóstolos, mas no sentido oficial do termo, não, no sentido de mensageiros de Deus. Muito bem, vamos ver 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas. Glória de Cristo. Mensageiros, apóstolos. É a tradução. Lá não se traduziu, se manteve a palavra apóstolos. E aqui se traduziu mensageiros. Esse é o sentido da palavra, o sentido amplo em que ela é usada. Paulo usou para Barnabé, Lucas usou para Barnabé e Paulo para apóstolo, para Apolo, como simples mensageiros, e não como um ofício que torna oficial o apóstolo, como Paulo e os 12 eram. Vamos ver Filipenses 2:25. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Agora a palavra apóstolo é traduzido aqui como enviado, vosso mensageiro, vosso enviado. Por que ele não traduziu vosso apóstolo? Porque está claro que Epafrodito não era apóstolo no sentido de ofício, mas mensageiro, enviado, como era Apolo, como era Barnabé, certo? Agora, meus irmãos, vamos ver aí Filipenses 4:18, mais uma vez a palavra. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. É o verbo apostolém, enviar. Esse é o sentido do verbo enviar, mandar, o substantivo enviado, mensageiro. Esse é o sentido amplo que a palavra é usada no Novo Testamento. No entanto, nós temos um sentido restrito, específico, que descreve um ofício, e esse, somente os 12 foram chamados de apóstolos, e o apóstolo Paulo, no máximo Tiago, irmão de Jesus Cristo, meio irmão de Jesus Cristo. E nós podemos ver a distinção nas próprias cartas. Os irmãos vejam em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. O que o apóstolo Paulo, como ele se apresenta e como ele faz a distinção. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ele não confunde as coisas. Paulo, chamado para ser apóstolo, isso é uma coisa. Agora, os demais da equipe ministerial são irmãos ou são servos. Ele é apóstolo, os demais não são apóstolos. Vejam, meus irmãos, 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, apóstolo é apóstolo, irmão Timóteo, irmão Sóstenes, e assim por diante. Os irmãos vão ver, por exemplo, também em Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Portanto, meus irmãos, tem um sentido específico que a palavra apóstolo é usada, e esse sentido foi o Senhor Jesus quem cunhou, foi Cristo quem criou a nomenclatura, foi Cristo quem estabeleceu o ofício de apóstolo. Está escrito em Lucas 6:12: naqueles dias
retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Ele chamou todos os discípulos, mas dentre todos ele escolheu 12 para serem apóstolos, aos quais deu também o nome de apóstolos. Também eles eram discípulos, mas o Senhor lhes deu o nome de apóstolos. Ora, meus irmãos, isso significa que os 12, Paulo e no máximo Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, eram de fato e verdadeiramente apóstolos no sentido de ofício e de terem autoridade apostólica. Se nós estudarmos o Novo Testamento, então, nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Primeiramente, as características, o que qualificava um homem para ser apóstolo. Em primeiro lugar, ele tinha que ter sido escolhido pessoalmente e comissionado pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, os supostos apóstolos dos dias de hoje foram pessoalmente comissionados e escolhidos por Jesus para serem apóstolos? Bem, espiritualmente, internamente, alguns alegarão, mas o Novo Testamento não deixa margem para dúvida que o Jesus Cristo histórico, ele escolheu os seus 12 e ele apareceu a Paulo, e Paulo o viu, e o Senhor, assim como chamou os 12, também o chamou pessoalmente e o comissionou. Portanto, a ninguém mais Jesus Cristo apareceu como apareceu a Paulo. Portanto, uma das condições para ser apóstolo é ter sido escolhido pessoalmente e comissionado pessoalmente por Jesus Cristo. Como isso não acontece mais, a maioria, ninguém se enquadra na categoria de ter sido comissionado pessoalmente por Jesus Cristo. Então, essa primeira marca do apóstolo não se enquadram. Segundo lugar, para ser apóstolo, tinha que ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. E, meus irmãos, se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós teremos uma ideia disso. Vamos para o livro de Atos? Abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Observem, para se tornar uma testemunha conosco, com os 11, da ressurreição, tinha que ser apóstolo, tinha que ter convivido com Jesus e sido testemunha ocular da sua ressurreição. A condição para ser apóstolo era se tornar uma testemunha da ressurreição. E quem não viu com seus próprios olhos o Cristo ressurreto, não se enquadrava nos critérios para ser apóstolo. Os irmãos observem Atos 2:32. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Somos testemunhas de que Deus o ressuscitou. Testemunhas, meus irmãos, oculares, de que Jesus de fato havia sido ressuscitado. Vamos ver Atos 10:41. Atos 10:41. É o apóstolo Pedro quem fala. E ele está na casa de Cornélio, começando no versículo 40. Ele diz assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Observem que Deus ressuscitou Jesus, mas não permitiu que ele se manifestasse ao povo. Somente as testemunhas predeterminadas. Jesus só comeu
depois de ressurreto, com os apóstolos. Portanto, eles eram testemunhas oculares da ressurreição. Vamos ver Atos 13, 31. E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galileia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo, testemunhas da ressurreição. Atos 14, 4. E se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Eles eram as testemunhas da ressurreição. Atos 22, 14. Que foi que Ananias disse a Paulo? Disse-lhe ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos 26, meus irmãos, verso 16. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer. Portanto, uma das exigências que qualificavam um homem para ser apóstolo, primeiro, ter sido escolhido, chamado e comissionado pessoalmente por Jesus. Por isso Paulo era apóstolo. Ele não andou com Jesus histórico, mas ele apareceu a Paulo. Segundo, ser uma testemunha ocular da ressurreição. Os 11 foram e Paulo também foi. Ele viu o Cristo vivo, ele viu o Cristo ressurreto. Portanto, meus irmãos, Paulo era apóstolo com os 12. E mais, Paulo fala, e o livro de Atos mostra, e os evangelhos, sobre os sinais do apostolado. O apóstolo Paulo fala disso, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Deus lhe concedeu que ele operasse milagres, e aqueles milagres, aqueles sinais e os prodígios, Paulo apresenta como sinais do seu apostolado. Diz assim, 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. Jesus chamou os 12 e lhes deu autoridade para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Irmãos, Deus hoje continua operando milagres, mas essa autoridade só os apóstolos tiveram, de operar milagres e sinais e prodígios nessa dimensão e nessa proporção. E Paulo disse, se os apóstolos realizaram, Deus também me deu a comprovação de que eu sou apóstolo. Os sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus tem operado por meu intermédio garantem isso. Ora, meus irmãos, Paulo se apresenta como um homem que foi chamado para ser apóstolo. E ele também se apresenta como servo de Jesus Cristo. Enquanto o conceito, o título de servo, Paulo, ao se descrever como servo, ele está destacando a insignificância de sua pessoa, o quanto Paulo não se considerava nada, um simples escravo. Quando ele se apresenta como apóstolo, ele está se apresentando como uma autoridade. Trata-se de um ofício. Portanto, ele é um oficial, ele é um delegado, ele é um representante de Deus. Ele tem autoridade sobre a igreja, porque antes de estar sobre a igreja como apóstolo, ele está sob o senhorio de Cristo como servo. Também o segundo contraste é que, enquanto a palavra servo é usada para descrever todos os cristãos, a palavra apóstolo foi usada com exclusividade para descrever os 12, Paulo, no máximo Tiago. Meus irmãos, qual a importância de averiguar o que significa ser apóstolo e as características ou as marcas de um apóstolo? Qual a importância disto? Se verdadeiramente somente os 12 foram apóstolos e Paulo,
Então, meus irmãos, não existem apóstolos hoje. Se existem apóstolos hoje, eles estão sobre a igreja, não uma igreja local, mas a totalidade das igrejas cristãs sobre a face da terra. E eles receberam de Deus autoridade, não só para receber a revelação direta. Observem que tanto os 12 quanto Paulo receberam o evangelho por revelação direta. E não só receberam a revelação imediata, como os profetas do Velho Testamento, mas eles tiveram a autoridade para registrar com palavras humanas a eterna palavra de Deus, que se tornou Escritura Sagrada. Se só existem os 12 como nós acreditamos, o fundamento dos apóstolos, então o Novo Testamento é o alicerce da igreja, porque ele é produto dos apóstolos. Então, nós estamos edificados sobre a pedra angular, eleita e preciosa, Jesus Cristo, e o fundamento dos apóstolos. Ora, se existem apóstolos hoje, então eles também recebem revelações de Deus, e eles têm autoridade para registrá-la de forma inspirada e inerrante, e estas revelações recebidas e registradas, elas terão que se tornar doutrina, matéria de fé, matéria de moral e de ética para todas as igrejas. No entanto, porque não existem apóstolos hoje, porque Jesus não os chamou pessoalmente para isso, não se revelou a eles como se revelou a Paulo e aos 11, e também não foram testemunhas oculares da ressurreição, ninguém se enquadra na categoria de apóstolo. A importância para nós hoje é muito grande. Nós estamos observando, por exemplo, o que está se falando sobre o Evangelho de Judas, o que está se falando sobre o Código da Vinci. Nós estamos observando que o desafio que a igreja primitiva encontrou para selecionar quais eram os evangelhos genuínos, quais eram as cartas genuínas e quais eram espúrias, não eram palavra de Deus. Eles tiveram sabedoria e nos legaram um Novo Testamento com os livros que foram de fato inspirados e são doutrinários, formatadores da doutrina e da igreja, e souberam deixar de lado o que não era autêntico. Hoje, para que nós também sejamos capazes de sermos tão fiéis quanto eles foram, precisamos entender que não existem apóstolos hoje, porque se existem, então seus ensinos são normativos. Quando se quer reconstruir o cristianismo à luz das descobertas dos outros evangelhos, se eles eram apóstolos, então é preciso rever toda a fé cristã à luz da autoridade desses novos escritos que estão sendo descobertos. Mas eles, quando originalmente apareceram, foram repudiados pela igreja. Sabe por quê? Porque a igreja estabeleceu um critério para distinguir entre o falso e o verdadeiro. Qual foi? O critério apostólico. Se um livro tinha autoria apostólica, ou de alguém ligado a um apóstolo, então esse livro era divino, e os demais não eram. Marcos não foi apóstolo, mas ele registrou a pregação de Pedro. O evangelho de Marcos nada mais é do que o registro da pregação de Pedro. Lucas não foi apóstolo, mas ele andou com Paulo, apóstolo, o tempo todo, esteve em Jerusalém e conheceu os apóstolos, e ele consultou as testemunhas oculares, e assim por diante. Ouçam, meus irmãos, o que o teólogo Wayne Grudem, ele fala em sua teologia sistemática sobre a questão do cânon do Novo Testamento. Diz assim: o desenvolvimento do cânon, a palavra cânon significa regra, régua, aquilo que é normativo, ou seja, quais foram os livros que se tornaram normativos, matéria de fé e de prática para a igreja. Quais livros foram reconhecidos como regra, como palavra de Deus, e quais não foram? E ele diz: o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Essa é a razão pela qual o Novo Testamento consiste de escritos dos apóstolos.
foram principalmente os apóstolos que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus e interpretá-los corretamente para gerações posteriores. Além disso, aqueles que têm o ofício de apóstolo na igreja primitiva são vistos como detentores de autoridade igual à dos profetas do Antigo Testamento, por falar e escrever palavras do próprio Deus. Os apóstolos, então, têm autoridade para escrever palavras do próprio Deus, iguais em veracidade e autoridade às palavras das Escrituras do Antigo Testamento. Eles escreveram para registrar, interpretar e aplicar à vida dos crentes as grandes verdades acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo. Um outro teólogo, sobre a questão da formação do cânon do Novo Testamento, diz assim: existem muitas evidências de que no seio da igreja do primeiro século havia um processo seletivo em operação. Toda e qualquer palavra a respeito de Cristo, fosse oral, fosse escrita, era submetida ao ensino apostólico, dotado de toda a autoridade. Se tal palavra ou obra não pudesse ser comprovada pelas testemunhas oculares, era rejeitada. Os apóstolos eram pessoas que podiam afirmar, como João afirmou: o que vos dizemos são as coisas que vimos e ouvimos. Eram o incontestável tribunal de apelação. Assim escreveu outro apóstolo. Essa fonte primordial de autoridade apostólica era o cânon, mediante o qual a primeira igreja escolheu os escritos aos quais obedeceria, pois eram os ensinos dos apóstolos. Assim, o cânon vivo das testemunhas oculares tornou-se o critério mediante o qual os escritos canônicos primitivos vieram a ser reconhecidos, e o próprio Deus deu testemunho aos apóstolos. Os irmãos observem que os 27 livros do Novo Testamento foram selecionados em meio a dezenas de outros. E o critério para saber o que não era a palavra e o que era a palavra era a autoridade dos apóstolos. Agora, meus irmãos, mais surpreendente para nós também é a questão da chamada sucessão apostólica, defendida hoje pela Igreja Católica. E eu quero, meus irmãos, passar isso aqui para os irmãos perceberem a importância disto. John Armstrong é o teólogo que estudou esse assunto, e ele diz o seguinte: a ideia central da autoridade da Igreja, conforme Roma entende, está no ofício dos bispos como sucessores dos apóstolos. Observem bem, essa é a doutrina católica. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Como o Vaticano II coloca, o Concílio Vaticano II diz assim: os bispos têm, por divina instituição, tomado o lugar dos apóstolos como pastores da igreja, com tal sabedoria que, se alguém os ouve, está ouvindo a Cristo. E qualquer que os despreze, está desprezando Cristo e aquele que o enviou. Os irmãos observem, o catolicismo ensina que estes bispos herdaram um poder tríplice dos apóstolos. Primeiro, ensino. Os bispos têm autoridade para ensinar e interpretar a revelação divina com autoridade. 2, santificação. Os bispos têm a autoridade de dar alimento espiritual e ordenar padres e outros bispos. 3, autoridade. Os bispos dirigem a igreja com a autoridade espiritual concedida a eles por Cristo. Esse teólogo pesquisou na Enciclopédia Católica, e sobre o papado está escrito assim nessa enciclopédia: o bispo romano exerce jurisdição universal sobre toda a igreja, como o vigário de Cristo e o sucessor de Pedro. O termo papa é derivado da palavra
latina para pai. No cristianismo ocidental, esse termo se refere ao pontífice romano, chamado de Sua Santidade o Papa, que governa a Igreja Universal como sucessor de São Pedro, que possui, por virtude de seu ofício supremo, completo, imediato e universal, poder jurisdicional ordinário na Igreja. No Concílio Vaticano I, está escrito assim sobre a infalibilidade do Papa: nós ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que quando o pontífice romano fala ex cathedra, isto é, quando no exercício de seu ofício como pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, ele define a doutrina relativa à fé e à moral, que deve ser seguida por toda a Igreja. Ele possui, por divina assistência prometida a ele, na pessoa do abençoado Pedro, a infalibilidade que o divino Redentor legou à Igreja para desfrutar a doutrina definida relativa à fé e à moral. Ora, se o Papa é apóstolo, é sucessor de Pedro, então, quando ele afirmou que Maria, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, Maria nasceu sem pecado, isso é verdade divina, que deve ser acreditada e seguida por todos. Quando posteriormente ele vai dizer e vai assinar o dogma, Maria não morreu, ela subiu aos céus, isso se torna matéria de fé. Todo legítimo católico tem que crer nisso, porque é tão palavra de Deus quanto o que está no Novo Testamento. Por quê? Qual é o fundamento da infalibilidade do Papa? Segundo a doutrina católica, o fato de que ele é um sucessor de Pedro, ele é apóstolo. Meus irmãos, se existem apóstolos hoje, então, o que eles disserem, as revelações que supostamente receberem, terão que se tornar matéria de fé para toda a igreja. No entanto, Paulo, meus irmãos, se apresenta como apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele, em terceiro lugar, se apresenta dizendo separado para o Evangelho. Separado. Essa palavra separado nos faz lembrar de Jeremias. Jeremias, meus irmãos, ele fez uma declaração maravilhosa em seu primeiro capítulo. Jeremias assim disse: Deus disse a Jeremias: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, te separei, as nações te dei por profeta. Paulo foi separado. Aqui, meus irmãos, Paulo está ensinando sobre a soberania de Deus. Ele foi separado, e em Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16, ele diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Paulo diz que foi separado desde o ventre, como Jeremias, como João Batista, e como os profetas, como Moisés e tantos homens de Deus. Paulo foi separado, meus irmãos. Se o relato de sua conversão, ele nos fala da sua chamada para o ministério apostólico, quando ele fala da separação, ele está falando do propósito soberano de Deus. Paulo, meus irmãos, foi escolhido. Ele disse a Ananias, Deus disse a Ananias: é para mim um vaso escolhido. Essa vida foi separada, ela me pertence, para levar o meu nome. E se nós perguntarmos por que tanto tempo depois, porque, meus irmãos, quando chega a plenitude dos tempos para cada um de nós, então Deus se revela a cada um de nós, para a nossa salvação. Ser cristão, meus irmãos, é ser como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Você não foi chamado para ser apóstolo, mas você foi chamado para servi-lo em outro ministério. Você foi separado soberanamente. Deus o separou
para pertencer a Ele. E é com essa convicção que o apóstolo se apresenta aos romanos, e nós devemos, meus irmãos, seguir essa pista. Somos servos de Deus, somos chamados para o ministério, cada um tem o seu ministério, porque Deus nos separou no ventre de nossa mãe. Antes de existirmos, Deus já havia nos separado para sermos dele. Isso, meus irmãos, é magnífico. E quando aprouve a Deus revelar de forma concreta o seu Filho, a Paulo ele o fez. E Paulo se tornou no grande apóstolo Paulo. Vamos, meus irmãos, orar ao Senhor e pensar se cada um de nós se considera assim, servo, chamado e separado. Todo crente é servo, toda pessoa salva pela graça é servo, é também chamado e é também separado. Portanto, toda a glória e toda a honra damos a Deus, porque quem nos separou para Ele foi Ele, quem nos chamou para servir foi Ele. Eu não escolhi ser pastor, você não escolheu os dons que você tem e nem o ministério no qual você servirá a Deus. Foi chamada divina. Portanto, vamos servir, vamos exercer o ministério servindo como escravos de Jesus Cristo, conscientes de que Ele nos separou para si mesmo. Oremos silenciosamente.